Para mim tá rodando aqui a gravação, gravando. Não começou ainda não. Tá aparecendo para vocês já que tá gravando? Agora sim. Agora sim. Então, boa noite a todos. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde. Nós somos da Federação Espírita Paraibana e a gente está aqui mais uma vez para estudar o Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, no projeto do NEP, que a gente já tem seguimento aí há 7 anos. E hoje a gente vai ver um tema, assim, que toca bastante o coração do Cristo, né, que é o lamento por Jerusalém. O momento que Jesus demonstra ali toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão, o trabalho que ele tinha de querer agrupar as pessoas em torno do seu amor e que muitas vezes, né, havia rejeição por parte dos poderosos. Então Jesus tem um lamento, né? O estudo de hoje vai ser conduzido por Israel e por Júlia e a gente vai poder então entender, né, como foi esse momento assim tão bonito da missão do Cristo, ele demonstrando um lado muito grande de sentimento, não que ele não demonstrasse em outros momentos, mas fica bem explicitado aqui na narração de Mateus e de Lucas, tá certo? Então já passo a bola para Israel e para Júlia para eles poderem conduzir o estudo. Cambiou. Israel, teu áudio está off. Pode ativar, amigo. Ok, então boa noite a todos. A Júlia acho que está com questão de não poder, acho que falar também que está com o microfone. Então vamos seguir aqui em frente, vamos iniciar o nosso roteiro de hoje, que tem bastante slides. Então vamos passar mais um slide ali na introdução, fazer a prece. João, pode fazer a prece, João, para nós? Sim, posso sim. Então busquemos serenar, né, os nossos pensamentos nesse instante, tentar fazer uma limpeza mental, desconectar com as preocupações do dia a dia e imaginar a figura do Cristo, que é nosso grande irmão, nosso grande amigo, para que nesse instante a gente possa sintonizar com os seus mensageiros, com os nossos guias também, e assim recebermos as intuições que irão esclarecer o nosso estudo e trazer mais luz para o nosso entendimento. Amigo Jesus, pedimos a tua permissão, pedimos a tua bênção também para mais essa reunião em teu nome, reunião de amigos que procuram confraternizar nesse ambiente de estudo, trocar experiências, fortalecer a esperança, apoiar um ao outro no clima do amor cristão. Permite, Senhor, que a gente consiga realizar mais essa tarefa e auxiliar também os nossos companheiros desencarnados que necessitam dessa luz, desse entendimento, para que possam refazer os seus caminhos no plano espiritual. Fica conosco, nos abençoa sempre, que assim seja. Então vamos para as perícopes. Essa passagem a gente vai ter aí em Mateus e em Lucas, como ele tem uma cronologia de tempo, ele vai ter em duas partes em Lucas ali. Então tá nesses dois evangelistas, Mateus e Lucas. Então vamos começar a ler por ordem alfabética ali, acho que é Alexandre. Boa noite, né? Lamentos por Jerusalém, Mateus capítulo 23, 37 a 39. Lamento por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos do mundo como uma galinha junta seus pintainhos, debaixo das asas, e não quisestes. Vede, vossa casa é deixada deserta para vós. Pois eu vos digo, não me vereis de agora, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Novo Testamento, Haroldo Dutra. Continua a versão da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bíblia de Jerusalém. Então, nessa passagem, a gente não vê tanta diferença ali, só na Bíblia, na tradução de Haroldos ali, tá pintainhos, em vez de pintinhos, que na verdade pintainhos é o filhote dos pintinhos, né? E também ali na Bíblia de Jerusalém, ele ficará abandonada. E Haroldo, ele coloca ali como deixada deserta para vós. A vossa casa é deixada deserta para vós. Curiosidades, né? Eu não conhecia a palavra pintainhos, achei que fosse até um erro de digitação do pessoal da editora que fez o livro de Haroldo, que só tem um azinho, né, a mais em relação a pintinhos, mas existe a palavra pintainhos, pelo menos aqui no Nordeste, onde eu já andei, ninguém nunca falou. Todo mundo fala são os pintinhos mesmo. Mas existe, certo? E a questão de deixar a casa deserta, eu olhei aqui, Haroldo está mais de acordo com o grego. Realmente a palavrinha que tem lá é no sentido de deserto. A palavra é eremos, que é o lugar, a gente fala assim, aquele lugar ermo. A gente usa essa palavra, lugar ermo. O que é um lugar ermo? É um lugar deserto, um lugar que está meio abandonado, né? Que está vazio, solitário. Então, Haroldo está mais preciso. Cambiou. Vamos passar. Segue o próximo aí, Lucas. Acho que é Diego, né? Isso, acho que é Diego. Oi, beleza. Tá podendo ler? Posso. Lucas, capítulo 13, versículo 35, 31 a 35. Lamento por Jerusalém. Nesta mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se, dizendo-lhe, sai e vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Disse-lhes, ide e dizei a esta raposa, eis que expulso daimones, levo ao cumprimento curas hoje e amanhã, e no terceiro dia estou consumado. Todavia, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não é admissível um profeta perecer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, do modo como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, e não quiseste. Vede, nossa casa é deixada para vós. Eu vos digo, não me vereis até dizerdes, bendito o que vem em nome do Senhor. Bem parecido, né, o texto? E aí tem da versão da Bíblia de Jerusalém. No mesmo capítulo, no mesmo versículo. Mas com o título Herodes, uma raposa, palavras sobre Jerusalém. Herodes, uma raposa, que é a primeira perícope, né? No caso são duas. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram, parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu, ide dizer a esta raposa, eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, vou prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. E palavras sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha recolhe os pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É isso. Bem profético, né, o texto de hoje, a perícope. Pois é. Essa história da raposa aí me deixou confusa e vou descobrir o que é isso aí. Porque eu fiquei aqui. Como é que é uma história?
Mas ainda bem que a gente tem Israel e Júlia aí para esclarecer para nós. É a diferença entre Lucas, né? Lucas tem esse acréscimo aí, essa história da raposa. Interessante. Câmbio. Breve comentário, Israel, sobre o que está sublinhado, né? No versículo aí 32, tem uma diferençazinha, Caroldo coloca expulso daimones e a Jerusalém coloca expulso demônios, né? A gente já falou sobre isso antes, em outros estudos, que o que está em grego é daimones e não demônios. Demônio já é uma tradução que está viciada, assim, de uma interpretação do sentido daquele ser maligno, né? E a gente sabe que daimones tem um sentido mais geral de um ser incorpóreo. Então, Haroldo, ele é mais coerente com o que está no grego. Fala aí, assim, leva ao cumprimento curas hoje e amanhã, né? Jerusalém tem, realizo curas hoje e amanhã, realizar e levar a cumprimento, praticamente a mesma coisa, só tem essa diferençazinha que ele fala do terceiro dia, que Haroldo traduz assim, no terceiro dia estou consumado. Aí Jerusalém, no terceiro dia, terei consumado. Quando você bota assim, no terceiro dia, terei consumado, você pode perguntar, terá consumado o quê? Né? O que está no grego, ele fala na primeira pessoa do presente, como Haroldo traduz. Ó. No terceiro dia, eu mesmo estou consumado. Então, ele está falando dele, não de uma coisa que ele vai consumar. Né? Essa diferença é importante. De estou consumado, de terei consumado. Então, assim, Haroldo também é mais preciso na tradução, porque Jesus fala dele. Eu me consumarei no terceiro dia, entendeu? E não vai consumar alguma coisa. E lá embaixo, no versículo 35, Haroldo coloca, vede, né, vossa casa é deixada para vós, e Jerusalém coloca, vossa casa ficará abandonada, né? Lembrando aquela questão de ficar deserta. Só que em Lucas não tem a palavrinha grega ermo, não tem. É como Haroldo traduziu aí. Simplesmente Lucas escreveu assim: vossa casa é deixada para vós. Não fala na palavra abandono. Câmbio. Ponto para E Haroldinho mais uma vez. consumado ela tem apenas a conotação de concluir uma tarefa, ou ela também tem uma conotação negativa, como, por exemplo, chegar ao fim, se consumou, sabe? Finalmente aconteceu e terminou, concluiu. O que está lá em grego tem a ver com a palavra telos, que é você atingir uma finalidade. É atingir uma finalidade, assim, não tem um sentido assim de ser bom ou mal, não. É atingir uma finalidade. Jesus tinha uma finalidade, a gente poderia dizer, tinha uma missão, né? E ele vai consumar, ele vai realizar, ele vai planificar, ou ele vai cumprir, terminar, né? Chegar à meta, finalizar a missão dele, né? Deixa eu só olhar aqui de novo para ver se tem um outro sentido, mas quando eu olhei a primeira vez eu não vi outro, não. O verbozinho lá tem a ver com finalidade. Deixa eu ver aqui. 13, Lucas 13, 32. 32. Terceiro dia ele fala teleiomai. É na primeira pessoa, como a gente estava dizendo, né, como a Haroldo traduziu muito bem. Primeira pessoa do singular. E é interessante que no grego tem isso, assim, é uma voz que chama médio-passiva. O que que essa voz médio-passiva quer dizer? É que o sujeito, quando fala, está se referindo a ele mesmo. A tradução seria assim, e no terceiro dia, o que a gente não tem no português, eu estou me consumado, entendeu? É uma afirmação bem explícita no grego isso. Você fala numa voz que você está dizendo que você está envolvido no processo. A gente não tem isso em português, que é a voz média, mas no grego está lá. Então, tanto é na primeira pessoa como é a primeira pessoa da voz passiva. E fica mais claro o sentido. Ó. Então, a definição que está lá no Bible Hub, sobre esse verbo teleio, né? Trazer para um fim, completar, chegar ao que é perfeito. Então, é simplesmente chegar no fim, Diego. Não tem conotações assim de mal ou bom, não. Câmbio. É a missão, né? Ele completa a missão. Então, esses dois também tem diferente ali, esses dois trechos ali, né? O mesmo trecho foi colocado em dois contextos diferentes. Mateus, ele narra em sequência os ais, né? Lançado contra os fariseus, portanto, como tendo sido pronunciado na própria Jerusalém, e depois do domingo de Ramos, né?
E Lucas liga ao aviso a respeito das intenções de Herodes, né, em assassinar Jesus. Por conseguinte, foi conferido ali na Pérea, né. Essa segunda colocação responde muito melhor às críticas internas, além do que Lucas é mais cuidadoso que Mateus na sequência cronológica. Esse comentário está lá, é comentário lá de Pastorino. Tá ok? Gente, eu tenho uma questão. Posso fazer? Pode falar, Thales. Então, eu estava esperando alguém falar, não sei se porque eu prestei atenção em coisas irrelevantes, mas fala a seguinte coisa: não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Eu não entendi. Como assim não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém? Porque, pelo pouco que eu sei da Bíblia, não era um hábito um profeta morrer em Jerusalém. E se não era um hábito, não tem para que dizer que não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Vocês estão me entendendo? Ou é porque eu viajei demais? Não, faz sentido. Eu acho que vai ser explicado nos comentários bíblicos, né? Eu também não sei por que ele falou isso, não. Ah, pois ótimo. No aguardo. Vai ter nos comentários, sim. Só não sei se vai atingir essa profundidade, mas vamos lá. Quando chegar lá, a gente mergulha. Bota esse escafandro. Passa aí. Quem agora é Elis? Tem mais um trechinho de Lucas, né? Quem tá na ordem. Elis. Eu fico controlando aqui a lista para ir mais rápido, porque aqui a tela é maior. Quando se aproximou ao ver a cidade, chorou por ela, dizendo: se soubesse também tu, neste dia, as coisas que conduzem para a paz, agora, pois, estão escondidos dos teus olhos. Ele está cortando muito, amiga. Está cortando Tá muito? cortando para vocês também, pessoal? Sim. Espera aí, só um minuto. E agora está cortando? Agora não. Achou. Passa para outra pessoa ler ali. Ismael. Vamos lá. Lamento por Jerusalém, Lucas capítulo 19, versículos 41 e 44. Essa, no caso, é a continuação, Israel? Continuação, né, em Lucas? Beleza. Continuação de Lucas. Ele comenta que ele está na Pérea ali, e ali a sequência já na entrada de Jerusalém, quando eles vinham em direção a Jerusalém. Beleza. Então vamos lá. Lamento por Jerusalém. Quando se aproximou, ao ver a cidade, chorou por ela, dizendo: se soubesse também tu, neste dia, as coisas que conduzem para a paz, agora, porém, estão escondidas dos teus olhos, porque dias irão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com paliçada, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Deitarão por terra a ti e teus filhos, no meio de ti, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Tradução de Haroldo, e na Bíblia de Jerusalém está assim: palavras sobre Jerusalém. E, como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão, te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti,
e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Bíblia de Jerusalém. Passagem bem conhecida, né? E ali tem na Bíblia de Jerusalém, lá na tradução de Haroldo, lá tem em relação ali que tem destaque, conduzem, né? Ele coloca ali que é a preposição grega pros, para em direção a. Indica o movimento, razão pela qual acrescentamos o verbo conduzir, por julgá-lo submetido do texto. É verdade que a construção como um todo reflete uma expressão idiomática semítica de difícil tradução. Então, na dificuldade ali de encontrar uma palavra precisa, ele colocou em colchete ali esse conduzem, né? Dessa dificuldade de tradução, assim como o João estava dando exemplo daquela outra expressão do grego, né? E paliçada, literalmente, estaca, né? Paliçada, trincheira, é a referência ao muro feito de estacas, erigido pelos soldados romanos durante o cerco de Jerusalém. Então, onde Jesus ali quase que faz uma profecia, né, do que ia passar Jerusalém, e um pouco ali também a gente vai ter entendimento dessa questão do povo hebreu, né, em relação a ele como Messias. Depois a gente vai ver também, é bem interessante os comentários de René Kivitz, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário nessa passagem em si. Só uma coisa, só um momento, teve participação agora da minha família. Uma coisa que eu acho interessante é porque, tipo assim, eu estava ouvindo um comentário de um colega protestante falando que Jerusalém nunca teve paz, né? Por conta que eles mataram o Cristo, né? Enfim, aquelas coisas. Aí eu falei, rapaz, é verdade. Então, essa passagem, a gente vê que Jesus poderia estar profetizando uma coisa mais próxima, mas, assim, ao longo da história, até 1600 e alguma coisa, Jerusalém não teve paz em um momento. Então, realmente, não sobrou pedra sobre pedra. Jerusalém que o Cristo conheceu, por exemplo, está muitos metros abaixo de onde hoje é Jerusalém, né? Por motivos de soterramentos e tudo mais. Então, muito, muito, muito profético. Então vamos ao vídeo de René Kivitz aí. Tem como colocar o link. João, aí. Pronto, Coloquei aí Ismael já, no. já colou. Encontrei isso em YouTube. Perdão, vamos lá assistir, né?
todo mundo viu, né? Fantástico mesmo, né? Gostei bastante. É bem interessante ali, quando ele fala assim, que é a oportunidade oferecida pelo amor, né? Junto à comunidade judaica. E lembrando também que esse convite, vamos dizer assim, que Jesus faz para a comunidade judaica, ele também faz, vamos dizer assim, para aquele que simboliza dentro dessa postura do ser humano, ainda dentro das posses, vamos dizer assim, dos cargos que a gente tem, vamos dizer assim, em nossa existência material, o próprio Públio Lentulus, né, que é contemporâneo naquele momento, onde é ofertado para ele também esse convite, né, como que se fosse a profecia de Jesus também, quando ele faz a Públio Lentulus, ele está fazendo também, com esses lamentos dele, vamos dizer assim, a comunidade judaica, né, em si, porque Jesus fala lá que está, porém, em seu querer, ou segue-me agora, ou daqui a milênios, né? Então, ele também faz essa profetização, e quando ele fala, bendito que vem em nome do Senhor, né? Que ele só veria o dia que eles reconhecessem ele, assim como na entrada de Jerusalém ele foi reconhecido como o Cristo, o Messias, né? E que ele só voltaria, vamos dizer assim, a essa casa abandonada quando a gente se convertesse através, vamos dizer assim, do tempo das existências, seria através das próprias reencarnações, através da dor, assim como a gente vai ver Públio Lentulus vindo em várias outras circunstâncias, por orgulho, por não ter se dobrado, vamos dizer assim, naquele momento ainda daquilo que ele tinha como, vamos dizer assim, posse materiais, né, de poder, por puro orgulho. Ele reconhece o Cristo, mas não assume naquele momento, né? Assim como faz a comunidade judaica também. Queria Ou só nós, né? comentar rapidinho, Israel. Gostei demais do vídeo do Kivitz, né? Ele conseguiu, acho que, traduzir a emotividade que tem na passagem em si, né? Kivitz consegue, eu acho que, traduzir isso para a gente. Mas só para efeitos da gente não fazer talvez uma confusão de conceitos, uma confusão linguística, né? Kardec tinha sempre esse cuidado. Eu creio que a maioria aqui já entendeu a mensagem que ele quis passar, mas é bom só pontuar alguns conceitos, né? Ele falou que Deus, nessa passagem, se mostra passional, não só nessa passagem, mas na Bíblia inteira, né? Que Deus sofre. Então, assim, só para a gente entender, né? Que, assim, na falta de outras palavras, a gente às vezes tem que usar do vocabulário que a gente tem à disposição, né? Não é que Deus sofra como nós sofremos, não. Jesus não sofre como nós sofremos, porque ele compreende tudo. A mensagem é: Deus não é insensível. Isso é muito importante, porque o Deus bíblico, que é o Deus Jesus, o Deus que a gente conhece também no Espiritismo, ele é um Deus sensível. Porque há muitas correntes filosóficas que vão dizer: não, tudo bem, existe um Deus. Nós não somos ateus, existe um Deus. Só que esse Deus é um motor, como diria Aristóteles, que criou o universo e foi tirar férias. Ele não está nem aí para ninguém. Então, o Deus bíblico é um Deus sensível, é um Deus pai, que está cuidando das criaturas. Né? E um Deus que sente as coisas, né? Na falta de outro verbo, ele sente as coisas, porque ele está mergulhado na criação. Tudo que a gente faz repercute nele e ele também repercute na gente. Agora, falar no sofrimento, a gente tem que ser o sofrimento entre aspas, né? Porque não é a mesma coisa que a gente passa. E Deus também não é passional como nós somos passionais. Né? Só fazendo esses ajustes assim de terminologia, né, para a gente não projetar também Deus uma coisa que nós somos, como os gregos faziam, como os romanos faziam, né? Deus tem raiva, Deus tem gosto por um, prefere a outro. Não, Deus bíblico, ele é sensível, mas é um Deus justo, né, plenamente misericordioso e não tem nenhum tipo de característica humana, certo? É uma questão de palavras, eu sei que é difícil expressar com outras palavras que não seja sofrimento, mas eu falaria sensível. É um Deus sensível. Eu não falaria que Deus sofre ou é passional, porque sofrimento e passionalidade é muito do humano. No mais, assim, espetacular o comentário do Kivitz. Câmbio? Eu gostei também, eu queria só complementar
quando ele falou sobre o valor da liberdade, né? Nai falou que essa parte de não impor o amor foi a parte que bateu nela e em mim também. Eu achei precioso esse ensinamento sobre o valor que Deus nos coloca, né, que Deus nos concede na sua misericórdia do livre-arbítrio e esse valor preciosíssimo que é a liberdade, né? Às vezes a gente não para pensar muito em como isso é um valor essencial, né? Uma prerrogativa essencial para qualquer ser humano, né? Viver e conseguir vivenciar a sua vida bem. Não apenas no contexto de eu ter liberdade, que a gente fala assim, da liberdade no sentido político, que é muito importante, né? O fim da escravidão, pelo menos de maneira mais ostensiva, muito embora ainda haja exemplos de formas de escravidão no nosso mundo, foi importante, foi um passo importante, mas quando ele tocou no ponto dos relacionamentos, que eu acho essencial, que essa mensagem nos dá aqui uma lição que fica bem nas entrelinhas que René Kivitz foi buscar, de como, ele diz assim, Deus não obriga, aliás, como esse valor da liberdade deve nos orientar a não obrigar as pessoas a responder o nosso amor. Quer dizer, Deus não espera nada de nós, né? Ele não espera retribuição. Óbvio que ele espera que a gente haja da melhor maneira pelo nosso próprio bem, mas ele não espera retorno da forma que a gente, às vezes, termina esperando dos outros e tolhendo a liberdade dos outros para o nosso capricho, né? Violentando as consciências, querendo impor as nossas ideias. Então, valorizar a liberdade é também nos nossos relacionamentos, poder aceitar as discordâncias, né? Não querer impor. Quer dizer, toda vez que a gente se impõe, que a gente tolhe a liberdade de alguém, e a gente faz isso muito mais do que a gente pensa, é muito discreto isso. As consequências, elas são muito nefastas, né? De você não respeitar a liberdade do outro. Então, Deus, nessa passagem, a gente percebe, através dessa atitude de Jesus, que ele deixa acontecer no mundo e age, muito embora, como o João comentou aí, é um Deus que se importa, é um Deus que age através da sua criatura, através das criaturas. Quando a criatura se sensibiliza para perceber a sua influência, a sua essência divina. Ele não... Em nenhum momento Deus se coloca na posição, mesmo diante de atrocidades terríveis, ele não coloca a sua mão onipotente lá para poder impedir, ele deixa acontecer. Então, liberdade é um valor importantíssimo. Câmbio final. Então, vamos para os elementos. É hora! Do onde, quando, quem, o que, como, de que, por quê, pra quê? Opa, aí, ó, isso aí é novo, viu? Aí tá adulterando. Pesquisa do Neto. Baianada na área, galera. Eu quis fazer uma brincadeira aí, homenagear os baianos. Aí, Nai. Opa aí, ó. Vai lá. Muito bom. Então vamos seguir na sequência ele agora dos elementos. Quem que está na leitura agora? Larissa. Onde? Jerusalém. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo a ter sido continuamente ocupada e tem recebido vários nomes através de sua história. Apesar da etimologia do nome não ser indubitável, aparentemente é de origem semítica, estando relacionado esse nome ao termo hebraico shalom, ou shalem, paz. Em Gênesis 14:18 encontramos que o nome do local era Salém. Isso posto, nos dias de Abraão,
a cidade já era chamada por um nome relacionado a Jerusalém. É possível que o nome original signifique fundada em paz, e que Salém fosse uma forma abreviada desse nome. Os tabletes de Amama. do século XIV a.C. dizem Uru-Salim, cidade da paz. Os assírios chamavam-na de Ur-Salimo. Os gregos e os romanos usavam a transliteração e a adaptação do nome Hierossoluma. Os árabes lhe dão o nome de El-Quds, cidade santa, Champlain. Jerusalém, né? Show de bola. Aqui não tem muito o que comentar, eu escolhi esse slide aqui mais para a questão da etimologia mesmo. A gente já falou já em várias perícopes aí, as características da cidade em si, né? Eu achei interessante a relação dela com o Shalom ali, né? O Shalem, que está relacionado à paz, e até possível Uru-Salim, conhecida como Cidade da Paz. Talvez aí linka um pouquinho também essa significância aí com aquela questionamento que a gente vai aprofundar mais, que Talisson questionou ali, né, lá no começo da perícope, né, que ali seria assim, esse paradoxo aí, né, da Cidade da Paz, rejeitando o Messias prometido por Jesus. Mas depois a gente se aprofunda lá. Quem está na sequência, esse outro, Diego? Você mesmo. É eu mesmo. Profetas. O prefixo pró causa alguma ambiguidade no tocante ao sentido preciso do profetes, mas pode ser que o sentido original no grego seja aquele que proclama, embora bem sendo também ocorra a ideia de aquele que prediz. A palavra profetes, do final do século V a.C., é a forma feminina. O verbo profetetio, não sei se a pronúncia bem é essa, o João aí, profetetio, tem o duplo sentido de proclamar e de ser um profeta oracular. Eu achei esse aqui nesse livro, não sei se vocês têm essa referência, Dicionário Teológico do Novo Testamento, de Gerard Kittel. Bem rapidinho, Israel, justamente o sentido assim etimológico é esse, de alguém que fala alguma coisa, certo? Alguém que proclama alguma coisa. E isso está associado a algo que vai acontecer. Daí a gente ligar a figura do profeta ao adivinho. A profeta é aquele que diz uma coisa do futuro, entendeu? Então tinha essa coisa, ele vai anunciar algo que vai acontecer. Né? Aí Kardec vai ressignificar isso, né, como sendo alguém que vai trazer a mensagem, vai proclamar a mensagem de Deus, e não necessariamente uma coisa que vai acontecer no futuro. Câmbio. E em termos históricos, a profecia como uma comunicação entre Deus e a humanidade já existia desde os primórdios da história humana. De acordo com Cristo, no sangue de todos os profetas derramados desde a fundação do mundo está o de Abel. Judas 14 faz menção a Enoque como alguém que profetizou contra os pecadores do seu tempo. Noé atuou como profeta quando deu ouvidos à advertência sobre o futuro desconhecido. E no Antigo Testamento, o profeta é mencionado nos mais diversos contextos e com diferentes funções. Abraão foi chamado de profeta devido à sua intercessão. Arão foi o porta-voz de Deus de Moisés. E Miriam recebeu o título de profetisa por causa do seu cântico quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Moisés, o mediador da lei, o líder do seu povo, também era um profeta. Isso está no Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Pode.
profeta aí também já foi muito falado, mas eu coloquei aí. Quem está para ler a próxima? Júlia. A Júlia tá podendo falar, ela tá com o microfone ruim, né? Isso. Então, Marilu. O vocábulo hebraico nabi, profeta, significa pessoa que anuncia, tomado em sentido genérico. O particípio ativo emprega-se em outra língua semítica, o assírio, para significar anunciante. As escrituras hebraicas chamam de profeta Araão. Havia entre eles e Deus relações pessoais muito diretas. Deus lhes confiava seus propósitos. Deste modo, ficou habilitado a transmitir a seus descendentes o verdadeiro conhecimento de Deus. Abraão era forte como intercessor junto a Deus. A quem o Senhor havia falado era profetisa. Arão, falando em lugar de Moisés, era o seu profeta. Nabi, ou profeta, era uma pessoa que Deus qualificava para falar em seu nome aos homens. Essa é a ideia fundamental, compreendida no vocábulo hebraico empregado em Deuteronômios. Uma das qualificações do profeta era a visão. Sob este aspecto, o profeta também se chama vidente. Em hebreu, é Osé, sendo este o principal aspecto em que o termo era considerado pelo povo, e sendo essa qualificação de grande valor na estima pública. O vidente gozava de grande estima. Este foi o caso em um período considerável na história primitiva de Israel. Edeis. Israel, eu queria fazer um comentário breve. A gente lá no NEP Ceará, você também está conosco, a gente trouxe alguma colocação também sobre profeta. E lá do dicionário deles, eu lembrei aqui que a gente colocou que, apesar de alguns grandes vultos do Velho Testamento terem esse tipo de profeta, por exemplo, como Davi, né? Davi era profeta e, como tal, falou de Cristo, mas não era um profeta oficial. Ele não tinha as características de um profeta como João Batista. Ele fala aqui no dicionário deles ainda que Daniel possuía em alto grau o espírito profético, mas nunca se dedicou a exortar o povo. Né? A função também de profeta era servir também como um médium, como um intérprete de Deus. Foi o caso de José, né? Lá no Egito, que interpreta os sonhos e aquela questão toda da seca de 7 anos, as vacas magras, etc. É só para lembrar isso aí. Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? João? Vamos então passar para Nayara. Herodes Antipas. Depois da morte de Herodes o Grande, seus domínios foram divididos em seus 3 filhos, Arquelau, Filipe e Antipas. O Herodes que aparece durante a idade adulta de Jesus, quando este e Antipas, o Herodes que aparece durante a idade adulta de Jesus, quando este exercia seu ministério. Como tetrarca de Galiléia, Herodes Antipas governou de 4 a 39 depois de Cristo. Ele mandou decapitar João Batista e posteriormente teve dúvidas sobre se Jesus era João que voltara à vida. Lucas mostra certo interesse pela família herodiana, pois é o único evangelista que situa sua narrativa dentro dos eventos da história do Império. Joana, a esposa de um dos oficiais de Antipas, tornou-se seguidora de Cristo. Jesus repreendeu Herodes à revelia, ao chamá-lo de aquela raposa, e foi levá-lo à presença dele quando Pilatos tentou, sem sucesso, evitar exigências dos líderes judeus pela crucificação de Cristo. Está lá em Quem é Quem na Bíblia Sagrada de Paul Gardner.
Esse Arveni ali, eu coloquei, estava olhando ali no dicionário, que é uma forma contumaz, né? Ele foi obstinado, da forma que ele falou, vamos dizer assim, de Herodes em si. Mais um elemento. Tem alguma, já foi falado muito de Herodes também, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma questão, ou passa para o próximo slide. A gente pode passar, né? Assim, sinteticamente, a gente vai ter dois Herodes, assim, que são importantes a gente saber. Herodes o Grande e Herodes Antipas. Herodes o Grande é pai, Herodes Antipas é filho, certo? Herodes pai, o Grande, foi o que mandou matar os bebês quando soube que o Messias tinha chegado. Jesus era criancinha e fugiu para o Egito. Herodes filho, que é o Antipas, era o cara que governava a região da Galiléia quando Jesus já era adulto e estava em missão, entendeu? Então tem o pai e tem o filho. Ambos foram contemporâneos de Jesus. O primeiro, Jesus bebezinho, o segundo, Jesus já grande, e Jesus chama ele de raposa, e a gente vai ver por quê. E é interessante, né, porque a gente tem aí duas gerações, né, uma que perseguiu e a outra que foi indiferente com Cristo, né? Gente, só falar uma coisa. Esse chamar de raposa me deixou intrigado, porque não existe raposa no Oriente Médio, só no norte da África. Então, tipo, Jesus usou uma referência geográfica distante. Então, provavelmente esse termo, chamar alguém de raposa, já tinha mais essa conotação de cunho cultural, né? E ele importou um termo cultural de outro lugar. Eu lembro, Thaleson, que a gente, bem colocado, a gente fez um estudo sobre raposas, né? Quando Jesus fala que os lobos, acho que é lobos ou raposa tem o seu covil, né? O filho do homem não tem onde deitar a cabeça. A gente já falou da raposa aqui, acho que foi até eu que fiz esse estudo, e a gente viu o que o Diego está colocando aí, o cão do deserto, não é bem a raposinha que a gente conhece aqui, certo? É um parente, assim, dela, entendeu? Tá mais para um cão do deserto. Eu vou ver a palavra em grego que está lá, mas a gente conseguiu na época ver que existia um tipo de animalzinho canino, né, que estava naquela região e era esse animalzinho que Jesus fazia referência. Beleza? Câmbio. Segue para o próximo ali. Acho que agora é João. Ou Thales, acho que é João, né? João. Isso. Vamos lá, NEP, né? Quem? Herodes quer matar-te. Aí o manual bíblico do Henry. Parece que Jesus estava na Pérea, jurisdição de Herodes, viajando pelo lado oriental do Rio Jordão. Ali estava mais seguro do que na Judéia. Sua resposta, sois vós e não Herodes os que me matais? Jerusalém, não a Pérea, será o lugar para isso. Então, só situando geograficamente, né? Tem aquela região da Pérea, que ficava do lado leste do Rio Jordão, e no sul tem a região da Judéia, que é propriamente uma região de Israel, que é onde estava Jerusalém. Então, a gente vai ter lá em cima Galileia, certo? Como se fosse um tipo de estado. Vamos pensar assim nos estados que a gente tem no Brasil. A Palestina como um grande país, aí tem Galileia lá em cima era o estado, tipo a capital era Cafarnaum, no meio você tem a Samaria, e no sul você tem a Judéia com a capital em Jerusalém. E do lado direito do Rio Jordão, o Rio Jordão é que vai fazer a divisão, você tem essa região da Pérea, tem aquela região da Decápolis também, né, das cidades gregas. Então, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde é que Jesus estava andando nesse sentido. Câmbio. É isso aí, João. E ela não se distende muito, né? Porque chegando perto do Mar da Galileia, ela já chega em Decápolis, né? Porque ele é mais na cercania do Mar Morto, um pouco para cima, né, desse Vale do Jordão, mas do lado direito da margem, né? Vamos seguir lá agora em Raposa. Quem que vai? Aí, ó, uma rápida pesquisada aqui no Google mostrou que sim, de fato tem raposas do deserto, viu? Não é nem um cão do deserto. No Oriente Médio? No Oriente Médio. São raposas que, na verdade, estão ali ao longo de toda a faixa do Saara, desde aquela região ali do Marrocos
passando pelo Saara inteiro, Egito, e toda a região do Oriente Médio tem recorrências dessas raposas no deserto. Eu sabia que tinha no norte da África, mas não sabia que tinha no Oriente Médio. Mas vamos lá. E dizer esta raposa. Raposa, Vulpes palestinae, olha só, é o nome dela, pelo visto. A raposa é um carnívoro parecido com um cachorro, com uma cauda espessa, medindo a metade do comprimento de seu corpo. É menor que um lobo e é normalmente um animal solitário e noturno. A raposa é onívora, ela come pequenos animais, insetos e frutas. A raposa é inteligente e tem uma resistência considerável. Pode correr a uma velocidade de até 50 km por hora. Ela tem um sentido aguçado de visão, olfato e audição, e às vezes parece quase ter um senso de humor. Gostei disso aqui. Geralmente a raposa escava sua própria toca. É conhecida por sua esperteza, mas os hebreus também a consideravam insignificante. Algumas referências do Antigo Testamento, tais como Salmo 63:10 e Lamentações 5:18, são aos chacais, pois somente este caça em grupo e tende a agir como comedor de carniça. Dicionário bíblico, eu não consigo ver aqui esse nome com W. Tem outra parte? Não, Wycliffe. Dicionário bíblico Wycliffe. Não tá aparecendo aí? Acho que fica num cantinho, né? Às vezes não aparece. É interessante ali que traz até o nome científico, né? Palestinae ali desse Vulpes. E o interessante é que a língua hebraica, ela trabalha muito com essa questão do que é material, né? Do que é concreto. Então, toda a comparação, assim, é as características que Jesus poderia estar comparando ali com um cão, com um cachorro, assim como comparando ele a um gentil, né? As características de um gentil, mas não ali a característica como raposa. E é interessante que a gente vê, assim, as características da raposa em si, né? A forma dela ser sorrateira, rápida, ela tem sentidos aguçados, né? Porque, na verdade, Herodes ali, esses sentidos aguçados deles fez com que ele achasse que João Batista seria esse Messias prometido também, né? E acaba arrumando quase que um álibi ali para tirar a vida dele. E depois ele até se espanta perguntando se Jesus não era João Batista, né? Se ele tinha voltado, né? Depois da morte. Até nas traduções que eu fui ver aqui na palavrinha grega, eles colocam justamente o sentido de raposa usado tem a ver com uma pessoa que é astuta, uma pessoa que tem uma esperteza, né, que não é bobinha. E o texto fala que tem um senso de humor. Lembrei das hienas, né, que às vezes dão umas risadas. Então, a raposa talvez compartilhe isso um pouquinho com as hienas. Assim, ela faz uma presepada, prega uma peça em alguém e dá uma risadinha da sua cara quando você cai na armadilha dela. Herodes era um rei super materialista, enfim, interesseiro. A raposa come de tudo, então ele saía pegando tudo que ele queria. Então a gente está dizendo, esse cara é igual uma raposa, esse cara não mede distância, pega tudo que está na frente dele, é esperto, engana vocês, ri da cara de vocês. É isso que ele é. Assim como Jesus comparou com víboras os fariseus, né? Então Jesus foi super concreto no que ele quis dizer. Câmbio. Na verdade, inclusive, quando a raposa ela tá lá ameaçada, alguma coisa assim, ela faz um barulho que não é um latido, não é um grunhido, não é um miado, não é um rugido, é uma coisa parecida com uma gargalhada mesmo. Ela fica Adorei, Diego. Depois manda esse áudio aí pra gente. Efeitos especiais. E Jesus estava bem nesse sentido também, porque no exemplo lá da passagem lá da cura da filha da Cananeia, na verdade, ele usa um termo diferenciado, que era um termo ali que era acostumado dar para os gentios, né? Mas ele chama de cachorrinho, né? Uma coisa assim já mais domesticável. Então eu falo assim, como tem essa questão muito da simbologia em si dentro da língua hebraica, né? Então, se ele usa essa característica, é bem essas características mesmo que ressaltou João aí dentro da raposa. Gabi, pode passar aí para o próximo. Alexandre.
Como? Apedrejar. Litzazo. Litazo. Tá para apedrejar até a morte. Litoboleu, apedrejar até a morte. A referência desses termos é ao apedrejamento, que é uma penalidade comum na antiguidade, associada à expulsão e também à execução. Em Mateus 21:35, litobolem. Em Lucas, catalizaim. Trazem o sentido de matar. Em João 10:31 e seguintes, e 11:8, tentativas são feitas para se apedrejar Jesus por blasfêmia. Em Atos 5:26, apedrejar é o ponto de litazem. Todavia, apedrejamento é indicado em 7:58 e 14:5, ambos litobolem. O apedrejamento de Paulo em 14:19, litazem, segundo Coríntios 11:25, parece devido a uma ação da multidão, sem julgamento. Hebreus tem litazem na lista em 11:37 e litobolem, citando Êxodo 19:13, em 12:20. É isso aí, gente. Desculpa, foi muito complicado. Jogou um trava-língua aí. Esse slide estava bem. E, claro, é um elemento da passagem ali, né? Apedrejamento, a forma que eliminava os profetas. E eu trouxe até essa imagem ali, que é, na verdade, o martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo ali. Alguém quer fazer algum comentário da passagem? Não? Pode passar para o próximo. Então vamos lá. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos? Jesus visita Jerusalém frequentemente, embora Mateus relate somente uma visita. A imagem da galinha recolhendo seus pintinhos embaixo de suas asas sugere cuidado, proteção e amor. Na verdade, os outros evangelistas relatam as outras vezes, né, que Jesus vai. E supõe-se que, como todo judeu ia anualmente, né, a Jerusalém, né, quando chegava à fase adulta, né, pressupõe-se que mesmo antes do início do ministério, né, Jesus já tivesse ido outras vezes, né. E se considerar que o ministério durou 3 anos, ele fez pelo menos 3 visitas, né? Exatamente. E o interessante, na verdade, dentro dessa simbologia que a língua hebraica expressa muito, nessa questão dessa materialização dela aí, essas características, vamos dizer assim, desse exemplo da galinha em si, né, para trazer essa questão do amor de mãe em si, né, esse amor materno pela prole, né, a compaixão, esse compadecimento, porque tem alguns comentaristas que fazem algum comentário e traçam até, dão um exemplo, vamos assim, que muitas das vezes, até a Nai falou assim, no começo ali, para vibração nas orações das queimadas aqui na região do Mato Grosso, que muitas das vezes nessas queimadas encontram, às vezes, aves, né, ou no caso, o exemplo da galinha, às vezes a galinha morta com pintinhos embaixo de suas asas, vivos, né, a forma assim que ela se doa, dentro da proteção dos seus pintainhos, né, então, exemplificando esse amor do Cristo para com nós, né, e para com o povo hebreu dentro da mensagem que ele vem trazer da Boa Nova, em que, infelizmente, ainda nós não estávamos preparados, né? Câmbio. Uma mensagem muito carinhosa, né, de Jesus, nesse sentido aí. Achei muito bonita. Esse slide estava bom para João, né? Vamos lá, vamos embora. Daimones. Deixa eu fechar aqui, então as crianças aqui. Daimon, né? Aí se traduz aí demônio, divindade, daimonium, demônio, daimontisoma, está endemoniado, daimoníodes, demoníaco, deicidaimon, religioso, esse eu desconhecia. Deicidaimon, religião, temor de divindade.
Daimon no mundo grego e helenístico. Um animismo persistente que até mesmo os círculos mais intelectuais tiveram que aceitar, subjaz ao conceito de daimon no mundo grego. O daimon pode ser uma deidade ou uma deidade menor, mas que também pode ter um sentido filosófico. A etimologia e o sentido original de daimon são incertos. 2. Daimon como termo usado para deuses e poderes divinos. Vários sentidos podem ser encontrados nesse campo. A. Deus. B. Deidade menor. C. Fator super-humano desconhecido. D. Aquilo que nos toma de assalto, por exemplo, morte ou boa e má sortes. E. Deidade protetora. E. No estoicismo. F. O elemento divino em nós. Olha que interessante isso, né? Por exemplo, nous ou consciência. Nous em grego tem mais a ver com espírito. As estrelas também podem ser chamadas de daimones. Então, gente, realmente é uma palavra que no grego tem um sentido assim muito amplo e que designa algo que é incorpóreo, certo? Uma força incorpórea que age no ser humano. Tem esse sentido, uma coisa incorpórea e imaterial, certo? E aí, quem preserva esse sentido é Haroldo, né, nas traduções, porque ele não toma um caminho de demônio. Mas ficou muito claro aí esse slide, né, do sentido amplo que tinha essa palavra daimon. Cambiou. E vale ressaltar que uma vez que você fala demônio, você já está condicionando, né? Você está atribuindo uma conotação negativa para uma coisa que não necessariamente é negativa, né? Sabe como é que os gregos chamavam felicidade? Eudaimonia. Veja só, você estar sob a influência de um bom daimon, porque eu em grego é bom, e daimon é esse ser incorpóreo, essa força, como foi dito em algum momento aí desse slide. Então, felicidade para os gregos, Aristóteles fala, o tratado da felicidade dele lá, ele fala eudaimonia. Então, é uma coisa super boa, entendeu? Câmbio. Tem esse outro slide também que traz, que eu achei interessante, ele que traz, vamos dizer assim, sobre a questão do entendimento de Joséfo, que ele traz lá no livro dele, Guerras, sobre essa característica e o entendimento de daimones. Quem que está na vez aí de ler? Ele está podendo ler? Ou está com a internet? Melhor passar, Diego. Dá para escutar. É porque eu mudei de celular, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora tá bem melhor, Elis. Acho que Coloca vai na horizontal, dar certo. Elis, aí fica grande e você dá um zoom na tela. Tá certo. É porque o celular não consegue no horizontal, tudo bem. Origem Ou então, dos se demônios. ficar difícil, a gente pode passar para Ismael. Pronto, pode passar então. Obrigada. Tá certo. Então, Daimones, origem dos demônios. É abundantemente claro que o Novo Testamento não apresenta qualquer informação sobre essa questão. Joséfo, em Guerras, pensava que os demônios eram espíritos dos homens maus, que depois da morte voltariam a este mundo para continuar suas vidas ruins. Essa ideia era comum entre os antigos, incluindo os gregos e hebreus. Também foi a ideia de alguns dos pais da igreja, como Justino e Atenágoras. Tertuliano foi o primeiro a mudar a ideia na igreja, promovendo o ensino de que os demônios são anjos caídos, não almas humanas. Crisóstomo, em 407 d.C., rejeitou o ensino de que os demônios são espíritos humanos, e muitos eruditos o seguem neste sentido. A evidência, você vê que foi bem posterior, né? A evidência indica que alguns demônios são espíritos humanos desencarnados, mas outros são de outras ordens de entidades, inclusive de ordem dos anjos caídos. Isso aqui é Champlin ou é o Evangelho segundo o Espiritismo? Mas outros são de outras ordens de entidades, inclusive da ordem dos anjos caídos. Quando ele fala de espíritos humanos desencarnados, né? Estudos sobre possessão mostram claramente que existem muitas formas e forças de possessão. É óbvio que diversas ordens
de seres são envolvidas no fenômeno, inclusive espíritos elementares que são sub-humanos e não sobre-humanos. Há muitos mistérios. Caramba, Champlin é fantástico. É esse ponto que os evangélicos não gostavam de Champlin. Que Cara, ele se interessava por isso, né? Ele citou espíritos elementares, que é uma coisa que nem no espiritismo às vezes o pessoal fala muito, que são espíritos da natureza, que estão numa pré-humanidade. Ele fala assim, ó, é sub-humano, né? Ainda não chegou nem a ser humano. A gente vê isso, as fadas, os duendes, umas entidades que ajudavam André Luiz, às vezes no mundo espiritual, tá lá em Nosso Lar isso, são os elementares da natureza. Então até isso o cara leu teosofia, o cara leu tudo, é o cara. Eu consigo encontrar aqui um trecho de cada um dos 3 livros de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios e do Céu e do Inferno. Não, cara, Champlin leu Kardec, isso aí não tem como não, com certeza ele estudou, sem dúvida. O interessante também dessa referência aí é a Joséfo, né, que ele era judeu em si, né, e você vê, olha que, então eles tinham esse pensamento da época, eu não sei se seria só particular de Joséfo, né, que pensava que os demônios eram espírito dos homens maus, né, que voltavam, vamos dizer assim, e ficavam perambulando aí, perturbando as outras pessoas. Então, quer dizer assim, que não é que eles acreditavam naquele ser elementar, na verdade, da concepção do... Pois é que naquela época não tinha essa concepção do anjo caído, né? O anjo caído aparece mais na frente, né? Se você for ver os É. primeiros padres, assim, os primeiros filósofos, até com o contexto hebraico mesmo, a coisa está mais perto do que a gente entende hoje. Eles estavam mais perto, né? Depois que vão se criando umas teorias. Kardec fala de Lúcifer, anjo caído, e vai mostrar que era uma profecia que o pessoal interpretou mal. Então essa história de anjo caído vem depois. Uma construção tardia. Vamos aí a Casa Oikos com a pessoa que domina a logia do Oikos. Não, que é isso, bora lá. Casa, oikos. No grego, uma distinção é feita entre o mais amplo oikos e o mais estrito oikia, por meio da qual o último denota apenas a casa. O Novo Testamento, entretanto, usa oikia não somente para casa, mas também para família e mesmo para possessões. Marcos 3, 24, 25 associa oikia com reino. E conforme Mateus, que junta reino, cidade e família para mostrar que Jesus não invade o domínio de Satanás com poder satânico, conforme João. Marcos 6, 4 liga 3 círculos que negam reconhecimento ao profeta, sua cidade, parentela e família, oikia. Está nesse dicionário teológico. Pode emendar que é no mesmo também, o próximo slide ali, sim, só para concepção, não tem muito comentário desses. Tá. Pode estar referindo-se ao templo, porém, é mais provável que seja uma referência à dinastia de Davi. 2 Salmos. Israel jamais deixou de ter um rei designado para reinar no trono de Davi, mas com frequência esse rei não se achava no trono por causa da desobediência do povo. Contudo, quando a nação se voltar para o Senhor, sua escravidão chegará ao fim e Jesus reinará, conforme Deuteronômio. Assim, como o templo seria destruído, Israel também enfrentaria o juízo de Deus, tá? Esse novo comentário bíblico. Gente, só uma questão de ordem, a gente tem mais 15 minutos, beleza? Então, para Israel e Júlia verem aí que ponto a gente pode dar uma acelerada, pular alguns slides. Câmbio. Já podemos, acho que até pular isso aí que a gente comentou já, que eu coloquei esse termo até aí, está relacionado a essa profecia, na verdade, trouxe uma imagem aí montada atual, assim, dos dias de hoje, né, em relação àquela profecia e os problemas que tem no Oriente Médio lá que destacou o Thales. Então, entramos já nos comentários bíblicos, para a gente não perder tempo.
Quem é? É Israel, eu acho, né? Né? É eu mesmo? Jerusalém, Jerusalém. Raramente as palavras têm sido tão fecundas em beleza e paixão. A repetição Jerusalém, Jerusalém, aprofunda a tristeza ali contida. Por acaso não clamou Davi, Absalão, Absalão? Em Salmos 18? Nenhum expositor e nem mesmo o maior artista ou músico poderia ter feito mais do que dar a entender essa explosão de amor que emana do fundo do coração. Cristo amava a cidade de Jerusalém. Por causa do seu deleite aos olhos, por causa da sua história, cujas ruas Isaías e Jeremias haviam percorrido, por causa de sua associação às escrituras que ele amava, e porque Deus a escolhera como sua voz e sua mão. Aqui encontramos o patriotismo em sua forma mais excelente. Jesus amava a cidade de Jerusalém e não podia ver o seu templo, nem mesmo a distância, sem que sua alma se agitasse. Esse lamento é típico do humanismo de Jesus e expressa particularmente a sua grande compaixão. Era-lhe próprio jamais esquecer-se da misericórdia, nem mesmo a pronunciar indignas reprimendas. Andava sempre transbordante de misericórdia e amor. E isso nos mostra o que devemos ser, portanto, estamos sendo transformados à sua imagem. Novo Testamento interpretado de Champlin. É incrível quando ele disse que nenhum artista, né, nenhuma pessoa teria como traduzir o que Jesus sentiu ali, né? Realmente é um ápice assim de emoção, de compaixão. E não tem como a gente estar engarrafando, colocando numa caixinha, né? Champlin deixa isso muito claro. Câmbio. Esse lamento mais essa compaixão com a dor que a gente estava somando mesmo, né? Que aquele povo que deixou passar aquela oportunidade bendita, né? De dar esse salto quântico que às vezes a gente poderia dar. Entendimento. Sabe? Marilu agora. Lamento por Jerusalém. A angústia contida nessas palavras desafia qualquer descrição. Jesus havia se oferecido aos judeus como seu rei e Messias. Os líderes o rejeitavam e logo iriam condená-lo à morte. Tu não quiseste, são palavras escritas como um epitáfio dos séculos. Jesus declarou que os judeus não o veriam mais até a ocasião em que o receberiam com alegria em sua segunda vinda à terra, com a mesma aclamação que os peregrinos da Galileia o haviam recebido em sua entrada triunfal. Bacon. Acho que aí a gente já comentou um pouco, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa nessa passagem ou... Estão ouvindo? Sim, Israel, a gente está te ouvindo. A gente pode passar. Acho que é Nai agora, né? Júlia tá sem microfone, né? É. Certo. Nai. Eita, só anoto bem agora. Oposição e compaixão. Naquele mesmo dia, os melhores manuscritos gregos dizem, na mesma hora, chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Não sabemos se os fariseus estavam precisamente informando a intenção de Herodes ou se estavam inventando a história para forçar Jesus a sair daquela localidade. Será, gente? Bom, duas coisas parecem estar claras na visão do que se sabe sobre Herodes e os fariseus. Em primeiro lugar, os fariseus eram hostis o bastante para se utilizar tanto da verdade como da falsidade contra Jesus. De forma alguma, iriam colaborar com o inimigo.
Em segundo lugar, Herodes mostrou ao assassinar João Batista que era capaz de matar um líder religioso. Também era evidente que Herodes e os fariseus podiam estar esperando se beneficiar com o resultado de tal informação. Visto que Herodes parecia estar incomodado com medos supersticiosos como consequência do assassinato de João, ele pode ter enviado os fariseus com essa notícia a Jesus. Talvez esperasse que o mestre partisse, livrando-se dele sem a necessidade de repetir um crime que lhe fora muito desagradável. Como se ele achasse desagradável, né? O lugar do qual Jesus foi aconselhado a partir era evidentemente a Pérea, uma parte do reino de Herodes, onde se deu a maior parte do ministério de Jesus registrado nessa parte do Evangelho de Lucas. Bacon aí pra gente. Aqui também a gente já acabou comentando antes ali, né? Essa passagem, não sei se quer ressaltar mais uma coisa, João. São muitas conjecturas, né? Pode falar, Diego. Só lembrar que, sim, Herodes ele sofreu com a morte de João Batista, sabe? Porque era uma pessoa a quem ele temia, mas ao mesmo tempo tinha uma certa admiração, né? Então tem um pouco disso, de que ele ainda tinha uma coisa das tradições, né? De ouvir a voz dos profetas, muito diferente do que os próprios fariseus. Então isso é interessante porque os fariseus, eles velavam pela ordem religiosa, pela você seguir a religiosidade e inclusive criticavam muito Herodes porque ele tinha essa relação mais próxima com o governo romano. Por outro lado, em termos de seguir a religiosidade, ele muitas vezes era mais íntegro e verdadeiro do que os próprios fariseus, se a gente parar para pensar assim. Era menos hipócrita. Tinha um partido dos herodianos, né, e tinha um partido dos fariseus. A gente lembra que tinha esses dois partidos, eles não se batiam bem, porque de fato os herodianos se aliavam com Roma, mas como Diego disse, ele reconhecia em João um grande profeta. Se ele chegou a imaginar que Jesus era a volta de João, ele iria ter também a mesma admiração e o mesmo temor, né, por ele. Embora, uma coisa interessante, já mais na frente, quando Jesus é preso, quando Pilatos manda Jesus para Galiléia e diz assim, mas ele não é galileu? Então manda ele para Herodes resolver isso. O que acontece? O pessoal escarnece de Jesus na presença de Herodes, colocam um manto, você é rei, dão uma cana a ele, colocam a coroa. Então, assim, essa suposta admiração que Herodes poderia ter por Jesus, assim, ela não se revela na prática porque ele permitiu que o pessoal da corte dele escarnecesse de Jesus. Né? Tem esse problema também. Mas, enfim, o que eu queria dizer era que Bacon traz aí realmente muitas conjecturas e que todas elas são válidas, né? Os fariseus realmente poderiam estar só querendo, assim, indiretamente tirar Jesus dali. Pode ser que Herodes não tenha realmente dito, eu quero matar esse cara, onde é que está esse cara? Porque se ele quisesse mesmo, ele teria pegado os soldados e teria ido atrás de Jesus. Todo mundo sabia onde Jesus estava, né? Então é possível que ele tivesse só jogado, como se diz, um verde para poder colher o maduro, né? E Jesus cair na armadilha dele. Então tudo isso é possível. A gente vai ficar conjecturando aqui, não vale muito a pena. O certo é que ele era uma raposa, ele podia fazer de tudo para poder chegar onde ele queria, né? Isso é o certo que a gente tem. Mas vamos mandando que falta uns 5 slides e o tempo já anda. Vamos entrar agora aí no slide lá que queria o Thaleson. Se ele quiser ler. Vai, Tata, arrasa aí, amigo. Vamos lá. Lucas 13:33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus se encontrava na Pérea, nessa ocasião, a caminho de Jerusalém, e observou que não convinha que um profeta fosse assassinado fora de Jerusalém, fazendo assim uma observação tremendamente irônica sobre aquela cidade. Vamos lá. Quanto ao resto, os próprios fariseus poderiam agora julgar quão insignificante aos olhos do Senhor era uma ameaça casual e passageira como aquela de Herodes. A sombra da cruz chegou a Pérea, onde então Jesus se encontrava, e de onde partia em direção a Jerusalém. Herodes mandara matar João Batista na Pérea. A ameaça vinda
dessa direção deveria ter perturbado grandemente Jesus. Mas Jesus só se preocupava em terminar a sua obra, o seu destino, e confiava na mão da providência divina, que deveria de preservá-lo até esse alvo haver sido atingido. Diz Bruce: com efeito, é como se ele tivesse dito: não serei expulso da Galileia pela força de ameaças, mas continuarei trabalhando até chegar a hora. Não obstante, tranquilizem-se, príncipes e fariseus, não demorará para eu ter de enfrentar a sorte que cabe aos profetas, e não aqui. Terei de enfrentá-la no lugar apropriado, embora não porque temo a qualquer de vós. Novo Testamento, Champlin. Interessante, né? Esclarecer um pouco, mas ainda tem muita coisa obscura na minha mente. Champlin interpreta como sendo assim. Jesus dizia, né? Porque na passagem fala Jerusalém que mata os profetas. Então, se Jerusalém matava os profetas e ele era um profeta também, ele dizia, bom, se é lá que eles elegem o local de matadouro, vamos para lá. Ele pode ter falado isso com um sorriso assim, irônico, né? Dizendo, é assim que eles agem, então eu vou cumprir o procedimento deles, eu vou me dar em sacrifício, então que seja feito o sacrifício onde se fazem o sacrifício, onde os novilhos são sacrificados, onde as pombinhas são sacrificadas, eu sou o cordeiro, então eu vou lá para o local adequado para isso. E outro, eu entendo desse jeito. Lembremos que na passagem anterior, eles falam que os pais deles haviam matado os profetas, né? E ainda tem a questão de que no antro, no cerne ali do sacerdócio, era onde eles pegavam e julgavam pretensos messias também. Pretensos profetas. Então pode até ser que é lá que eles matam os profetas, né? Mesmo os profetas falsos, né? Então é para lá que eu vou, sabe, para ser julgado igual aos outros. Pro STF da Jerusalém, vou lá para era realmente o grande o templo estava lá, né? A representação de poder. Eu acho que essa simbologia que está aqui de Jerusalém, ela dissocia um pouco daquela metáfora mais profunda e mais bonita e se liga mais à instituição, né? A instituição mesmo, a religiosa e jurídica, né? E o que representava essa ameaça do farisaísmo. Isso já vem, como o Diego resgatou, já vem nesse contexto do que a gente vem falando, dos ais, né? E então tá muito bem colocado. Agora ficou mais claro, realmente. Câmbio. Fazendo uma rápida analogia com o que a gente tem no Brasil, a cidade de Brasília foi planejada para ser sede do governo com a melhor das intenções, né? E na arquitetura lá, pelo que eu vi um guia turístico falando, tem toda uma simbologia até esotérica na cidade, dos alinhamentos, das coisas, só que a gente sabe o que o pessoal faz lá. Então, a localidade em si, às vezes, é pensada com intenção e o uso dela é totalmente deturpado, era o que faziam com Jerusalém. Câmbio. E até aquela analogia lá, quando fala da palavra Jerusalém ali, né? Tem essa questão da paz em si, né? É um paradoxo, né? Seria essa forma ali que Jesus usa, essa ironia, né, também. Vamos seguir? Agora... Vamos dar uma aceleradazinha, né? Já são 9 horas. Beleza. Alexandre. Como Jesus vê a cidade? Jesus vê diante de si agora o que antes era apenas o seu objetivo distante. O seu coração se entristece novamente e ele chora sobre a cidade. Se os seus seguidores não tivessem cantado elogios a ele, as pedras teriam clamado. Essas pedras são agora testemunhas da cegueira e da obstinação do povo. Logo, seus inimigos não deixarão pedra sobre pedra. Zacarias, o sacerdote, tinha louvado a Deus por ter visitado seu povo. Você, diz Jesus ao povo de Jerusalém, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Comentário bíblico NVI. Vamos lá.
versículos de 37 a 39. Preservam o último registro das palavras públicas de Jesus para Israel. Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade em que Deus se revelou em seu templo, tornou-se conhecida como a cidade que matara os profetas, olha, e apedrejara os que foram enviados a ela. Apedrejamento até a morte prescrito pela lei de Moisés para idolatria, magia e diversos outros crimes também é prescrito na Mishnah para falsos profetas. Também podia ser resultado da violência da multidão ou de conspiração, aparentemente como Zacarias morreu. A expressão quantas vezes pode rememorar a história de Israel. Jesus identificando-se com a perspectiva transcendente e histórica de Deus, mas é mais provável que quantas vezes se refira ao período de duração do ministério de Jesus. Durante seu ministério, quantas vezes ele ansiou por reunir e proteger pintinhos? Não, por proteger Jerusalém, como a galinha faz com seus pintinhos. Pois, a despeito dos ais, Jesus, como soberano o Senhor de Ezequiel, não se agrada da morte de ninguém. Câmbio. Pode emendar nesse outro, Diego, se alguém quiser fazer comentário dele, só tem esse mais um slide daí. Beleza. E tem um resumão, né, do que a gente discutiu esse final, tá legal. Pronto. Aí, pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O afastamento de Jesus, o Messias, foi duplo naquele momento, fisicamente. Ele deixou o templo e assim terminou oficialmente o seu ministério ali. Não poderia enfrentar uma oposição perene sem algum tipo de reação. Sabia que o seu tempo era curto. E a fim de tipificar o que acontecera espiritualmente a Israel, perante os próprios olhos do povo, ele deixou o templo, afirmando que não mais retornaria. Ele, o Messias, assim abandonou o seu templo, mas logo retornou como prisioneiro a fim de ser julgado. Foi dessa forma que Israel multiplicou infinitamente a sua dívida, deixando-se assim as melancólicas profecias que Jesus pronunciara. Todavia, o afastamento físico de Jesus também se revestiu de uma significação espiritual. O ministério do Messias fora totalmente rejeitado, e assim, pelo menos durante algum tempo, o povo de Israel também foi rejeitado por Deus. Naquele instante, o templo não era mais a casa de Deus, nem a minha casa, conforme Jesus intitulava o templo a si mesmo como Messias, mas tornou-se a vossa casa. E essa casa em que breve haveria de ficar desolada, e isso no sentido mais literal possível. Não obstante, quando Jesus a deixou, ela já estava bastante desolada. Após a ressurreição de Jesus, não retornou ao templo, mas foi visto apenas por algumas testemunhas selecionadas. O templo permaneceu abandonado. Israel rejeitou a chamada da ave maternal e gentil e sentiu o tacão despedaçador e brutal dos exércitos romanos da águia romana. Eita. Muito bom. Aquele lugar perdeu, né? Perdeu o significado espiritual dele totalmente. Já não fazia sentido mais ele. Infelizmente foi totalmente contaminado. É Jesus se despedindo e lamentando pelo destino escolhido, né? Pelas consequências escolhidas pelo próprio povo ali. Historicamente, o templo já vinha se corrompendo há um bom tempo, né? Até falo um pouquinho do que eu pesquisei no mestrado. Os essênios surgem, em parte, a causa deles é justamente essa, porque eles estavam vendo a corrupção no templo de Jerusalém, eles não aceitavam aquilo, saíram dali, foram para o deserto, eles fundaram um novo templo.
é uma das explicações para o grupo de Qumran lá que estava nas cavernas, a comunidade. Diziam assim: vocês corromperam o templo de Jerusalém, a gente não vai mais no templo, a gente vai criar um novo templo aqui para a gente. Tipo o que os samaritanos faziam na Samaria, né? Mais ou menos assim. Só que no caso deles era na região da Judéia. E Jesus, assim, foi tipo a última esperança. Olha, eu fui lá, falei com vocês, derrubei as coisas, chamei a atenção do máximo que eu podia, e ainda assim eles continuaram com as mesmas práticas corruptas. E Jesus falou: ó, fiz tudo que eu podia. É a liberdade de vocês, e sei o que vai acontecer, e vou dizer, isso aqui vai ser destruído. E foi destruído no ano 70. Né? Foi a culminância, enfim, a última tábua de salvação, que era Jesus, o pessoal não agarrou. Então, meu amigo, Roma chegou com as águias e destruiu Pintinho para todo lado. Câmbio. E antes que João peça para mim, pode ler esse último, João já faz as considerações finais. Vamos lá, Champlin. Para terminar nosso comentário quanto a esta sessão, e a fim de ilustrar a grande compaixão e misericórdia de Deus, manifestas através de seu Cristo, que é indicado nessa restauração geral de Israel, provemos abaixo uma tradução do grego em forma de epigrama, extraída da antologia editora Bosch. Essa citação ilustra de forma admirável o cuidado da galinha por seus pintinhos, cuidado esse tão intenso que se tornou proverbial. Vamos lá, debaixo das asas protetoras, a galinha defende os seus pintinhos enquanto a neve desce. Por todo dia de inverno, ela desafia as rajadas frias e os céus inclementes. Até que, vencida pelo frio e pelo gelo, fiel ao seu encargo, ela perece afinal. Ó fama, ao inferno leva o afeto desta ave. Narra-o ali a Progné e a Medeia, a mãe como a história revela, e que elas correm a ouvirem um relato. Uma compaixão tão ampla, um amor tão grande, uma afeição tão alta, uma misericórdia tão profunda encontramos em Jesus, que finalmente restaurará seu povo. Narre-se isso às mães, que são famosas pelo amor que têm a seus pequeninos, e elas corarão de vergonha por causa da pobreza de seu próprio amor. Champlin. Uou, né? Eu ia dizer não que entendi essa última Sim. frase aí, não. Como é que é isso aí? Teus pequeninos, elas corarão de vergonha por causa da pobreza de seu próprio amor? Como assim? Não, assim, ó, se você narrar o que a galinha faz pelo pintinho, que até Israel falou, né? Quando tem um incêndio, ela fica lá coberta. Tem mães que a gente sabe que ama, mas tem mães que não chegam a esse ponto de sacrifício, não. Porque tem mães que dizem assim: não, meu amor pelo meu filho é o maior amor do mundo. Será? Aí mostra o caso da galinha, entendeu? Que muitas vezes, claro, por instinto, ela demonstra um amor maior do que algumas mães. Tem mães que agem realmente como leoas, que vão lá para frente do perigo e se entregam. Mas tem outras mães que têm um amor pequeno. A gente sabe disso, não é um amor tão grande, não. Câmbio. Corar de vergonha é dizer: poxa, um animal, né, a mãe lá, a fêmea, ama mais os seus filhinhos do que eu amo meu filho. Tem umas mães que são ruinzinhas, né, gente? A gente sabe que nem toda mãe é aquela mãe. É uma metáfora muito interessante, bonita, um arquétipo desse amor incondicional, né? Eu ia até dizer que essa poesia dava para fazer uma música infantil, mas aí no final começa a ficar complicada, mas é bem bonitinha, né? Muito bem, muito interessante isso. Ok, vamos lá, né? Hoje não vai ter musiquinha, Israel, então você pode encaminhar o final, já que a André não está conosco. Então, podemos passar para o prece final aí. Alguém se sente confortável fazer a prece final? A Júlia não pode falar. A Marilu quer fazer? Não vimos ela falar hoje. Vamos lá. Marilu, você que é a nossa grande mãe aqui, todo mundo. A gente tem muito carinho por você. Certo? Obrigada, eu por você. Então, elevemos o pensamento a Deus, agradecendo pela valiosa oportunidade do encontro entre amigos. Rogamos que possamos assimilar esses conteúdos para que essas aprendizagens tenham significativo em nossas vidas. Rogamos as bênçãos para os nossos irmãos que aqui não puderam comparecer. E, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade deste estudo.
Que a tua paz, mestre, esteja e permaneça com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Amém. Israel, Muito bom. parabéns, viu, pelo estudo. Valeu, E Israel. Júlia. Parabéns. Obrigado. Muito Israel, bom mesmo. Júlia e Hotel Parabéns, gente, Cataratas. excelente. Hotel Cataratas não decepciona, amigo. Gente, eu abri o microfone aqui, é porque eu falei no começo que estava ruim por causa da TV. Mas eu não participei desse estudo, não, viu? Israel foi legal em colocar meu nome, mas dessa vez eu não participei. Todo mérito para Israel. Tem mais 2 partes. É, boa. Tem dever de casa, Faz teu Julinho. nome, Júlia, vai dar certo. Teve foto já, gente? Alguém tirou print? Ainda não, vou tirar o print agora. Vamos lá, todo mundo pousando aí para as câmeras. 1, 2, 3. Peraí, 1, 2, 3 e. Pronto. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa semana. Vamos manter as vibrações lá pro Pantanal, que a coisa tá tensa por lá mesmo, viu? Lembrar de inserir nas nossas Verdade. orações aí, porque a galera que tá lá por trás fazendo todo o voluntariado tá passando uns perrengues. Boa semana para todo mundo. Beijo. Bom final